Isso aqui é o cartão postal que o Gerlach escreveu para o Bohr, né? Mostrando, é uma fotografia do resultado dele. Você vê, essa é a deflexão que eles fotografaram. Isso é 1922, tá? É histórico, é coisa antiga. Essa sem campo e essa com campo, você vê que isso aqui é 1 milímetro. Então, a abertura do tanto que abriram os dois feixes é pequenininha, né? E o Gerlach escreve assim, nós cumprimentamos pela confirmação da sua teoria. Qual teoria? A teoria da quantização espacial, né? Embora o Bohr tivesse errado na hora que desse os momentos angulares, a ideia foi genuinamente comprovada, né? Vejam, nós estamos falando de um novo momento angular, tá? O que a mecânica quântica vai nos ensinar sobre esse novo momento angular? Nós vamos usar a mesma quantização, as mesmas regras de quantização que nós usamos para o momento angular orbital. Tá, então vamos lá. Spin. Eu vou introduzir, então, o momento angular de spin. S de spin. E agora eu vou falar assim, bom, da mesma forma que o momento angular orbital tinha seu módulo quantizado e era dado por raiz de L mais 1 H cortado, o módulo, isso aqui também é um momento angular, né? Só que não é orbital, ele é intrínseco. Então eu vou usar a mesma regra e vou dizer que ele é quantizado e dado por um novo número quântico. Vejam, esse número quântico eu introduzi com a mão, ele não apareceu naturalmente. Eu estou acrescentando na minha descrição. Tá? Ele apareceu, eu estou forçando a introdução dele. Ele não aparece, o spin não aparece naturalmente na equação de Schrödinger. Tá? Exatamente porque a equação de Schrödinger é uma equação que deriva ainda da energia clássica, ela não é relativística. Se você fizesse o tratamento quântico relativístico, você teria que ir para uma outra equação diferencial, que é a equação de Dirac. Aí o spin aparece naturalmente. Tá? Você não precisa acrescentá-lo com a mão. Acrescentar com a mão, eu falo assim, eu estou usando o bom senso, estou querendo pôr lá um novo momento angular, eu introduzi um novo número quântico nos moldes do L. Então, aonde eu tinha L igual a raiz quadrada de L mais 1 H cortado, eu vou fazer o análogo, vou copiar. Né? Para esse novo momento angular, eu vou pôr lá raiz de S mais 1 H cortado. E pronto, vamos ver o que dá. Né? Igualmente, o meu SZ, que vai ser a outra coisa que vai ser quantizada, vai ser dado, então, por MS H cortado. E o MS, da mesma forma que o MM anterior variava de menos L a L de 1 em 1, o MS vai variar de menos S, 3 pontinhos, até mais S de 1 em 1. Bom, eu sei que aqui vai ter 2S mais 1, 2S mais 1 valores. O que a experiência de Stern-Gerlach me disse? Que eu só tenho 2 valores para o MS, porque eu só consegui 2 depósitos, um para cima, abauladinho para cima e um abauladinho para baixo. Só teve 2. Significa que o MS só pode ter 2 valores. Se ele só pode ter 2 valores, vamos lá. Olha que conta difícil. Olha que conta difícil. Só pode ter 2 valores. Se ele só pode ter 2 valores, e o número de valores é 2S mais 1, 2S mais 1 é igual a 2. Certo? Concordo? E se 2S mais 1 é 2, S é igual a meio. Então, o número quântico que caracteriza o spin do elétron, o spin, o momento angular intrínseco dele, é meio. Por favor, não é mais meio nem menos meio. O Szinho é meio, positivo. E os 2 valores possíveis serão, então, o quê?
menos meio e mais meio. Como tem que variar de 1 em 1, não dá para passar pelo zero. Né? Porque do menos meio para o mais meio já tem um pulo de 1. Não tem o zero no meio. Então, dois valores para o MS. O mais meio e o menos meio. Só esses dois valores. Esse sim pode ser, então você fala assim, o MS pode ser mais meio, menos meio. No vulgo que vocês estão acostumados, você fala assim, spin para cima, spin para baixo. Né? Vocês certamente já fizeram isso em química, a hora que você vai colocar os átomos, os elétrons nos orbitais. Mas o para cima e o para baixo é exatamente o MS que você está pondo. Você está dizendo se o MS é mais meio ou menos meio. Tá? Então, só dois valores e não pode ser zero. Porque tem que variar de pulos de 1 em 1. Tá? Então, eu desenhei lá. O S tem que ser meio. Se o S for meio, o módulo do spin, do vetor momento angular intrínseco, vai ser meio vezes 3 meios, raiz de 3 sobre 4. Raiz de 3 sobre 4 vai dar raiz de 3 sobre 2. Né? E o Szinho, o número quântico, cuidado, né? Esse é o módulo do momento angular. E esse é o número quântico que caracteriza o spin. Tá? Então, o número quântico que caracteriza o spin é meio. E a componente Z do momento angular intrínseco é ms. Vocês veem agora por que eu tinha escrito ml lá antes, né? Porque vai ficar dois m's. Um m, que está relacionado com a componente Z do momento angular orbital, que é o ml. Então, você põe um L para você não se confundir, porque é fácil, né? Põe 2m, daqui a pouco você não sabe qual m que é, ainda tem o m da massa, você faz a maior salada. Se estiver dormindo, apareceu um m na tua frente, você fala assim, ai meu Deus, é massa ou é número quântico? Você vai ter que saber. Né? Porque evidentemente a massa não tem índicezinho Z, né? Aí seria muito ruim. MSH cortado e o MS pode ser mais ou menos meio. Está aqui as duas orientações possíveis, o S com o módulo correto e a componente Z mais H cortado sobre 2, e aqui a outra orientação possível, que é menos H cortado sobre 2. Correspondentemente, a cada momento angular aqui, eu estou desenhando os momentos de dipolo magnético correspondentes ao momento angular de spin. O momento angular orbital acarreta um momento magnético, tá? O L come L. O momento angular de spin, então o momento intrínseco, o momento angular intrínseco do elétron também vai acarretar uma propriedade magnética. Vejam, muitas pessoas tentam imaginar o que é esse spin e imaginar criando um modelinho de bolinha girando. Eu tenho vários argumentos para mostrar para vocês que não dá para fazer isso. Né? E você imaginar, tá bom, o momento angular orbital seria o análogo à Terra girando em torno do Sol na órbita, um movimento de translação. E aí imaginar o spin como se fosse o movimento da Terra em torno do próprio eixo, fazer como um movimento de rotação. Em 3 minutos eu derrubo isso para vocês. Tá? Não dá para você criar um modelo mecânico para explicar, entre aspas, esse spin. Tá? Só para um argumento fácil para dizer para vocês, vou dar 2 só para derrubar a ideia. Primeiro, se você imaginar o elétron como uma bolinha, com um raio igual ao raio clássico do elétron, para dar esse spin, você verá que os pontos da bolinha, os pontos da superfície, teriam que estar com uma velocidade linear acima da velocidade da luz. Não dá. Não dá para você fazer. O outro argumento, para você não imaginar que isso é uma propriedade que vem do elétron girando em movimento de rotação, para todos os efeitos hoje, as evidências que a gente tem até hoje são de que o elétron é um ponto, até 10 a menos 20 do metro. Ora, queridos, para um negócio girar em torno de outro, tem que ter no mínimo 2 pontos, porque tem que ter um para girar em torno do outro. Se ele é um ponto, ele não pode girar. Percebe? Não tem como. Então, não adianta, não tentem criar um modelo mecânico para isso. Vocês vão ser mal sucedidos, vocês vão dar com o burro na água, não dá para fazer.
tá? Ele está lá e a gente não sabe o que é, mas a gente descreve muito bem. Né? É tal história da carga que eu comecei na hora do começo da aula, que eu falei assim, carga elétrica também é difícil de entender. Só que vocês já acostumaram que a carga do elétron é aquela e vem com ele, não tem jeito de mudar, tá lá. Então, spin é a mesma coisa. E nós vamos descrever perfeitamente as propriedades decorrentes daí, tá? Então, analogamente, então isso eu construí análogo ao momento angular orbital, esse também análogo ao momento angular orbital, aonde tinha L eu pus Lzinho, eu pus Szinho, onde tinha ML eu pus MSzinho, e vou estender a mesma coisa. O spin vai me causar um momento de dipolo magnético, então ele tem uma propriedade magnética decorrente do momento angular intrínseco de spin, e a componente Z também vai aparecer. Só que, lembram aquele 2 que eu falei para vocês verem que tinha um 2 no denominador? Aqui não tem o 2, tá? Aqui não tem o 2, e isso é uma característica que você pode perceber assim. O momento angular de spin, ele é duplamente eficiente para produzir um momento de dipolo, ele é o dobro eficiente para produzir um momento de dipolo do que é o momento angular orbital. Tá? Então, esse 2, ele é posto com a mão aqui e é calculado até a 10ª casa depois da decimal, em uma teoria mais complicada para descrever o tipo de interação que está aqui, que é uma teoria quântica de campos da interação eletromagnética. Então, você consegue calcular esse fator, que deveria ser 2, você põe um 2 aqui para cancelar aquele 2 e o 2 desaparecer. O 2 que está aqui não apareceu. Então, você põe um 2 em cima para cancelar o 2 de baixo. Tá? Mas, na realidade, não é 2, ele é 2 com quebradinhos. E os quebradinhos dá para você calcular numa teoria quântica de campos com toda a precisão necessária. Né? Ah, tá aqui, ó. Fator GS do elétron é uma das grandezas medidas com maior precisão. Na realidade, você calcula até a precisão que mede, para você poder comparar. Né? E você tem uma incerteza de 2 casas em 10 trilhões. Tá bom assim? Tá bom? Preciso? Tá bom, né? Aqui está o desenhinho agora, a última coisa. Claro, se você tem um momento angular orbital e tem um momento angular intrínseco de spin, qual que é o passo seguinte? Você somar os 2 momentos angulares, né? Que é o J, é o momento angular total. Né? Como é que você vai escrever? Isso também é um momento angular. Então, você vai quantizar, segundo a mecânica quântica, vai quantizar o módulo do momento angular total com um numerinho, que é um número quântico J, J mais 1 H cortado. E você vai quantizar a componente Z do momento angular total como MJ H cortado ao quadrado. Eu desenhei aqui para vocês verem, aqui está o spin, aqui está o L, e agora, em vez de fazê-los precessionar em torno do eixo Z, eu estou fazendo tanto o S quanto o L precessionarem em torno da soma, para eles darem uma soma. E o J eu estou fazendo precessionar em torno do eixo Z. Então, eu fiz uma interação entre o spin e o momento angular orbital, de tal maneira que eu pudesse definir uma soma, que é o J, e o J tem, então, o módulo quantizado por essa relação e a componente Z do jeitinho que a gente quer. Para somar, eu tenho que achar esse J. Tem uma regra na mecânica quântica que me ensina a fazer essa soma, e para você achar o J, ele vai de inteiros em inteiros entre... Não vai ser de 1 em 1, na realidade, não precisa ser inteiro, não vai ser inteiro aqui. Ele varia desde o módulo da diferença do L com o S até a soma de 1 em 1. Então, por exemplo, vamos lá. Qual que é a ideia? Vamos lá. O estado fundamental, que é o estado N igual a 1, L igual a 0 e ML igual a 0. Vejam, eu não vou introduzir um outro número quântico pondo S.
Se eu colocar S, eu não estou dando informação nenhuma, porque o S eu sei que é meio. Tá? Eu estou chovendo no molhado, eu estou falando uma coisa que é redundante. O spin do elétron é meio. Então, eu não estou dando nenhuma informação adicional. Então, em vez de dar N, L, ML e S, eu vou dar o MS. Porque esse sim é uma informação adicional. Eu vou dizer se ele é mais meio ou menos meio, se ele está para cima ou para baixo. Isso é uma diferença. Né? Dizer que é meio, eu não estou introduzindo nenhuma informação. Né? Tá bom, então vamos supor que eu estou no estado de L igual a zero, então o ML é zero e o MS pode ser meio. Bom, o S eu vou colocar aqui só para a gente lembrar que ele é meio. O que a regrinha da soma me diz? Como o L é zero, bom, vamos lá, não pode ser diferente, né? Se não tem momento angular orbital, se o momento angular orbital é zero, a hora que você somar o momento angular orbital com o spin, o momento angular total vai dar o spin. Óbvio, né? Porque você está somando nada com o spin, vai dar o spin, né? Então, isso é fácil. Então, nesse caso, de L igual a zero, o J é meio. Porque você não tem momento angular orbital. Está num estado S, né? Um estado que não tem L. Então, você está somando nada com o spin, o J vai ser o próprio spin. Agora, se você pegasse vamos lá. Um estado que tem L igual a 1. Linho, tá? O número quântico de momento angular orbital, 1. E o S é meio, você está somando duas coisas que são diferentes de zero. Você está somando esses dois vetores. E o resultado da soma vai dar aquilo que eu escrevi. Ele vai variar desde o módulo da diferença até o módulo da soma. O que significa isso? Significa que você pode somar o meio com o 1 com o meio paralelos, para dar 3 meios, né? 3 meios, que é o L mais S, ou você pode somar o 1 com o meio antiparalelos e dar 1 meio. Esse antiparalelos que eu estou falando aqui, não me levem muito ao pé da letra, tá? É exatamente para dizer que estão paralelos no sentido de estar os dois apontando para cima, ou um para cima e um para baixo. É uma soma quântica, uma soma bodosa, que tem uma... Não é uma soma algébrica, você não está somando números. Tá? Quer dizer, na realidade você está somando números. Você está somando os números, mas de acordo com uma regra muito particular. Se o L fosse 2 e o S é sempre meio, quais valores de J você tem? Desde o módulo da diferença, que é 3 meios, e até a soma. Vocês percebem que varia de 1 em 1, né? Só tem dois valores, porque você está ou somando meio ou subtraindo meio. Aqui está o desenhinho do J para o estado de J igual a 3 meios. E aí você vai ter o módulo J mais 1, vai dar 3 meios vezes 5 meios, dá 15 quartos, raiz de 15 sobre 4. E a componente Z desse J pode ser desde mais J até menos J, variando de 1 em 1. Percebem que é par? Né? Deu par porque você está somando ao meio. Vai ter que dar par. O número é quebrado, ele é semi-inteiro. Então, portanto, 2J mais 1 é um número par. Resumindo, vamos lá. Números quânticos que caracterizam o seu estado, sua psi. O N, o L, o ML e o MS. O número quântico principal, o N, ele já aparecia no modelo de Bohr, né? Os estados são caracterizados por uma energia que dá esta expressão, ou menos 13,6 eletronvolts sobre N2. Gente, o fato de bater, repito, é uma particularidade do potencial coulombiano. Foi muita sorte do Bohr, foi porque o potencial é 1 sobre R. Só por causa disso que o resultado da quântico e
clássico com os postulados do Bohr bate. Aí nós temos os novos números quânticos associados com o momento angular orbital, que é o L e o ML, e de spin, que seria então o Szinho e o MS. Só que o Szinho é fixo, não preciso pôr aqui. Para um elétron, o S, que seria o número análogo ao Lzinho, é meio, então não estou informando nada. Então aqui eu pus a quantização do momento angular orbital, né, o módulo e a componente Z, os valores do ML, e em analogia, a mesma coisa para o momento angular de spin. O Szinho é meio, está aqui, que é esse Szinho aqui, o módulo quantizado da mesma forma que o momento angular orbital, você quantiza para o momento angular de spin. Idem a componente Z, tem dois valores, porque vai de menos S a mais S de 1 em 1. Então pode ser menos meio ou mais meio, não pode ser zero. E aí, o momento angular orbital me gera um momento de dipolo magnético. Se isso é quantizado, isso aqui também vai ser, com o módulo e a componente Z. O spin gera um momento de dipolo magnético decorrente do spin. Aqui dá bem para você ver que há uma diferença, né? Porque é o dobro, essa constante é o dobro do que está aqui. E a componente Z também é quantizada. E esses números, tá, estão caracterizando no momento, o melhor que eu pude, o átomo de hidrogênio. Eu posso melhorar o tratamento do átomo de hidrogênio. Ao melhorar, eu vou fazer isso ainda segundo a mecânica quântica, eu não faço aqui, eu estou só... Isso aqui agora, daqui para frente, é informativo. É para vocês saberem que existe. Quando você começa a entrar com correções para isso que nós estamos fazendo, você verá que os estados não são verdadeiramente degenerados. Você vai quebrar, e conforme você vai incorporando os efeitos em ordem de importância, você verá que quebram-se as degenerescências e você separa os vários níveis. A primeira coisa que é feita, a primeira correção que você tem que fazer, é uma correção relativística da massa do elétron. Só para vocês terem ideia, se você calcular a velocidade do elétron na primeira órbita, no primeiro estado do átomo de hidrogênio, vai te dar um V, que é 1 sobre 137C. Tá? Não é que eu decorei o 1 sobre 137, o 1 sobre 137 é uma razão que você encontra muitas vezes em física, que é a constante de estrutura fina. Ela é um número adimensional que vale 1 sobre 137. E é dado pelo quadrado da carga do elétron dividido pelo H cortado C. Então, a velocidade do elétron no primeiro estado é 1 sobre 137 de C. Puxa, você vai falar assim, é um kkésimo. Não é um kkésimo. É da ordem de 1/100º da velocidade da luz. E se você quiser fazer um tratamento correto, ou pelo menos até a quarta casa decimal, você tem que levar em conta que você tem uma correção para a massa. E a correção vai aparecer com o fator de Lorentz, com a raiz quadrada do 1 menos V2 sobre C2. Então, vai ser alguma coisa que é uma parte em 10.000. Né? Já que a velocidade é da ordem de 1 sobre 100, a correção vai ser de uma parte em 10.000. Então, se você quer um tratamento bom, você tem que levar isso em conta. A outra coisa, vamos supor que você possa sentar em cima do elétron. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar o meu referencial sentar no elétron. Se eu sentar em cima do elétron, vocês entendem que eu desligo o momento angular orbital, né? Porque eu sentei, ele está parado. Estou olhando como se fosse... Estou no elétron. Tá, eu desligo o orbital, mas eu não desligo o spin. O spin está lá. O que o elétron está vendo? Ele está vendo o próton andar em torno dele. Estou pensando em termos clássicos. Estou pensando no próton, o elétron está lá, eu estou sentado em cima do elétron e o próton está girando em torno dele. Uai, mas o próton tem carga? Então, se o próton está girando em torno do elétron, o próton cria no lugar onde está o elétron um campo magnético. Isso é campo magnético interno, não tem nada a ver com fora. É interno ao átomo. Então, você tem um imãzinho, que é o elétron,
dentro de um campo magnético. Pronto, já apareceu uma interação entre o spin e o B, e o campo magnético interno. Então, você vai, sucessivamente, você vai corrigindo uma série de fatores e vai separando os níveis. Então, esse é o... Por exemplo, né? O estado 1, n igual a 1, continua único. Aqueles estados P, 2S, 2P, o 2S está aqui, o 2P separa em 2. O 3S está aqui, o 3P separa em 2, o 3D separa em 2. E isso, se você for levando, isso é a estrutura fina do átomo de hidrogênio, né? Levando em conta principalmente esses dois efeitos e mais um que não dá para explicar porque não tem análogo clássico. Ó, esse é o estado 2P separando em 2. Normalmente, a transição que vocês estudam é 2P para 1S, né? Vai do estado de menos 3,4 eletronvolt para o estado de menos 13,6 eletronvolt. Dá 10 eletronvolt de diferença. Você verá, quando você inclui o efeito que eu acabei de mencionar para vocês, que esse estado, na realidade, não é 1. Eles são 2, bem pertinho. Está muito exagerada a separação, tá? A separação, se isso daqui é 10 eletronvolt, a separação entre os dois níveis diferentes do 2P é 4,5 vezes 10 a menos 5 eletronvolt. Então, são bem pertinho, né? São bem pertinho, mas são 2. Dá para ver. Se você estuda o espectro, dá para ver, dá para você estudar. Então, esse é o caso, esse é exatamente a mesma transição que eu estava falando aqui, de 10,2, do 2P. Essa é a transição de estrutura fina que eu acabei de mencionar, o 4,5. Depois, esse estado ele é muito perto do 2S,5, a diferença da 10 a menos 6. Vocês percebem que nós já estamos no cacaésimo, né? Nós estamos na perfumaria, no retoque, na maquiagem, fazendo as coisas muito pequenas em relação ao grande. Então, eu faço isso em mecânica quântica. E, por último, o nível 1S também não é um só, ele é 2. Mas, para você separar, você tem que levar em conta que o próton tem spin, tá? E que é o efeito do spin do próton. Então, isso é a estrutura hiperfina. E você já está falando em milionésimo de eletronvolt. Então, você pode sofisticar isso, né, em vários níveis, usando mecânica quântica e tratando sucessivamente as suas perturbações. O que eu mencionei? Eu mencionei desde o começo os níveis, os vários estados de energia, os vários estados do átomo de hidrogênio caracterizados pelos números quânticos. Falei do momento angular orbital e quantizei o momento angular orbital em módulo e em componente Z. Falei do momento angular de spin, o momento angular intrínseco, inerente, vem junto, não dá para desligar, do elétron. Quantizei também. Associei a esses dois momentos angulares os seus respectivos momentos de dipolo magnético. E falei que eu posso levar em conta, então, sucessivamente, os vários efeitos de interação para separar os níveis que, aparentemente, eram degenerados no primeiro chega para lá.